Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra da professora Carla Souza. A professora Carla Souza é professora auxiliar na unidade de parasitologia médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. E dentro do Instituto, ela pertence ao grupo Patógenos e Doenças Veiculadas por Vetores. Os estudos da professora Carla sempre estiveram voltados para a competência vetorial do Anopheles, no caso dos estudos de doutoramento. Desenvolveu estudos sobre bioecologia sistemática, genética e controle de vetores de doenças, principalmente mosquitos. Ela tem experiência de ensino e investigação em Portugal e em países de língua portuguesa: Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Macau e Guiné-Bissau. Ela atuou como consultora para as autoridades de saúde do arquipélago da Ilha da Madeira durante o surto de dengue, em 2012, e como consultora da Organização Mundial da Saúde durante o surto de dengue em Moçambique, em 2014. Desde 2012, ela é consultora da Direção Nacional de Saúde no âmbito da Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde Pública. As atividades de pesquisa atuais concentram-se principalmente na avaliação de risco de doenças emergentes transmitidas por mosquitos e no desenvolvimento de novas ferramentas para vigilância e controle de mosquitos. A professora Carla, ela então nos apresentará a palestra Impact of Climate Change on Aedes-borne Diseases, Perpetrator or Partner in Crime. Seja bem-vinda, professora Carla. Então, o tempo é todo seu. Ora, muito bom dia para vocês, pois para nós aqui já é boa tarde. Sim, sim. Eu gostaria muito por começar por agradecer o gentil convite que me fizeram e expressar os votos que desta vez tudo corra bem. Esperemos que a terceira seja de vez e que Sim, sim. não haja interrupções. Eu quero agradecer a todos, mas em particular à professora Lucia, que nos conhecemos, cruzámos aqui quando ela veio fazer um estágio muito interessante, não na área de mosquitos, na área das leishmanioses. E é mais uma vez um prazer estar convosco, eu vou tentar apresentar as doenças de transmissão por Aedes, nomeadamente dengue, mas de certo modo, e como vocês perfeitamente sabem, da parte de vista do vetor, muitas coisas se sobrepõem entre a dengue e as outras patologias que são veiculadas pelos Aedes. Mas vou-vos tentar dar, até porque vocês devem ter uma boa noção do que é que acontece na vossa região zoogeográfica, vou-vos tentar dar um bocadinho a ideia do qual é como é que se está a tentar lidar com esta problemática do ponto de vista europeu, cujo, obviamente, o enquadramento epidemiológico é completamente diferente do Brasil. Portanto, eu não fiz uma apresentação muito extensa, acho que acomoda perfeitamente intervenções. Se tiverem dúvidas ou quiserem colocar ou até mesmo partilhar uma experiência durante a apresentação, falem, porque eu sei, porque vocês vão desaparecer, portanto, do meu ecrã, e portanto interrompam-me, não tenham problema em ser delicados, não esperem que eu me cale. Eu, como uma boa portuguesa, não me calo, isto é pior que uma metralhadora, portanto, interrompam mesmo que vos pareça que estão a interromper de uma maneira brusca, não se inibem, por favor, não estejam inibidos por isso. Portanto, eu vou começar por compartilhar a tela e eu ainda estou à espera.
porque aparentemente o compartilhamento, não sei, vocês estão a ver alguma coisa? É que a minha tela está completamente negra. Não, parece que... Aqui tá escura também. Parece que Está tá. no fim da apresentação, eu acho que você tem que pôr no primeiro slide. Ok, vamos tentar então colocar a apresentação. Naturalmente eu fui demasiado rápida. Eu sempre me esqueço que... Ok, então vamos tentar este. Estão a ver? Agora Então- dá para ver os slides, mas não tá no modo apresentação. Eu acho que há bocado fiz isto tudo muito rápido. Vamos tentar ver. Ok. Aqui do meu lado parece que está bom. Eu não sei Deu se... certo, sim. Perfeito. Ok. E está a passar. Portanto, eu vou fazer a apresentação em português. Eu, na realidade, na altura enviei o título em inglês porque tinha na dúvida se seria em inglês ou português. E como vi que algumas apresentações dos títulos estavam em inglês, eu pus o meu também em inglês, mas depois percebi que podia fazer a apresentação em português e, portanto, temos aqui o título traduzido para português. Então, começando pelas razões da reemergência ou emergência, consoante os casos, daquilo que nós chamamos dos VBDs ou dos Vector-Borne Diseases, e aqui eu vou-me focar essencialmente das Vector-Borne Diseases humanas e, de alguma maneira, cuja transmissão vetorial é veiculada por mosquitos. Embora este aspecto, em relação a outras patologias, também se aplica. As principais razões, e que a maior parte são mais ou menos consensuais, é que, por vezes, esta reemergência que nós temos vindo a assistir mais ou menos desde o final do século passado e neste primeiro quarto de século, algumas estão associadas à falência dos programas de controle, nomeadamente, por exemplo, todos nós reconhecemos o estado lastimável que estava as prevalências de malária no final, por volta entre 1990 e 2000, muito por causa dos programas da falência dos programas de controle e, nomeadamente, devido ao aparecimento de resistências, quer aos inseticidas, quer a fármacos, mas também, e por vezes, às vezes, de um ponto de vista mais regional, esta falência não tem exatamente a ver com o conjunto epidemiológico da doença, mas sim por questões políticas e económicas que faz com que haja interrupção dos programas de controle. Depois há uma série de outras razões em que vêm à cabeça as alterações climáticas, que é um bocadinho o tema desta nossa pequena reunião, as migrações, a urbanização descontrolada e que muitas vezes entram todas no chapéu das alterações ambientais. E um terceiro aspecto que é considerado realmente importante para esta reemergência que nós temos vindo a observar é a globalização de vetores e de agentes patogénicos. Em relação à falência, e agora um bocadinho consubstanciando aquilo que disse no slide anterior, trago aqui um exemplo que é um exemplo académico, paradigmático e que de certeza vocês e os vossos alunos estão perfeitamente familiarizados. O mesmo que dizemos aqui para a Aedes aegypti, podemos dizer, por exemplo, para a Anopheles gambia, mas a Aedes aegypti é particularmente paradigmático porque, sendo uma espécie de origem africana, por volta de 1930, ele distribuía-se largamente pela Europa, pela América do Sul e pela América Central. À data vem o advento do DDT e de inseticidas bastante eficazes, nomeadamente larvicidas como o TMFos,
e houve a implementação dos programas de erradicação, tal como houve a implementação dos programas de erradicação da malária, particularmente na região africana, houve também programas de controle/erradicação dos vetores de Aedes aegypti, que, como vocês sabem, é o mosquito que faz a transmissão do vírus da febre amarela, de Zika, chikungunya, dengue, maiaro e por aí afora. Conseguiu-se uma elevada redução da distribuição desta espécie nas Américas e o panorama por 1970 era mais ou menos o que aparece aí na figura central, sendo que era mais reduzido, porque reparem, isto está por países ou regiões, ou seja, e não era todo o país e toda a região que assinalava a presença da espécie. Portanto, a espécie ficou reduzida a meia dúzia de focos, muito restritos do ponto de vista geográfico, mas 40 anos passados temos uma perspectiva muito semelhante àquilo que tínhamos em 1930. E aqui, claramente, está bem testemunhado que a suspensão, às vezes até mais do que a falência dos programas de controle vetorial, tiveram um papel preponderante na modificação que fomos observando na distribuição geográfica desta espécie. Por outro lado, os programas de controle não é só vetorial, mas também do agente patogénico. Febre amarela, nós temos uma vacina altamente eficaz, e mesmo assim isso não impediu que todos os anos hajam casos de febre amarela, e em 2015 a 2016 tivemos um surto de dimensões bastante consideráveis. Não se consegue estimativas corretas, mas deve ter andado aí à volta dos 7.000 casos, que afetou essencialmente Angola e a República Democrática do Congo, e nos anos seguintes vamos ter também um surto de muito menores dimensões no Brasil. Não conhecendo eu a situação do que é que ocorreu no Brasil, mas deve ter sido algo semelhante ao que aconteceu em Angola. Em Angola houve claramente uma quebra no controle vacinal. Angola é um país que, obviamente, qualquer deslocação de pessoas para o país, ou seja, a entrada de pessoas para o país, independentemente da região de onde viesse, tinha que ter, obviamente, um certificado que estava vacinado para a febre amarela, mas era voz corrente e nós sabíamos, havia muitos certificados falsificados, muitas vezes as coisas não eram devidamente controladas na fronteira, havia obviamente deslocações não controladas nas fronteiras terrestres e face disso acabou-se por ter um surto de grande dimensão de febre amarela. Há males que vêm por bem, foi com base nas evidências epidemiológicas do surto de Angola que, por exemplo, a OMS alterou o padrão de vacinação da febre amarela. Devido à escassez de vacinas de febre amarela, porque foi pedido uma demanda demasiado grande num período demasiado pequeno para que as indústrias farmacêuticas que têm esta vacina licenciada conseguissem produzir em quantidades necessárias, conseguiu-se perceber que não era necessário a dose que era considerada a dose efetiva, podia-se reduzir a dose para metade, e, por exemplo, o período de vigência da vacinação passou de 10 em 10 anos para o resto da vida. Eu, por exemplo, quando estava a ocorrer este surto, ia tomar a minha terceira, após este surto, eu ia tomar a minha terceira dose de febre amarela e acabei por não a tomar. Portanto, quando estamos aqui a falar de falência de programas de controlo, não estamos apenas a falar da falência dos programas de controlo dos vetores, mas também, às vezes, do agente patogénico, quando nós temos medidas de prevenção altamente eficazes.
Quanto às alterações climáticas, em regra, eu não sei como é que são os mídia no Brasil, mas qualquer doença que os mídia vagamente associem a regiões tropicais ou subtropicais, imediatamente eles acham que é das alterações climáticas. Este aspecto do impacto das alterações climáticas nos níveis de transmissão de doenças de transmissão vetorial começa essencialmente pelo estudo da malária. E começa quando se percepciona que fenómenos como o fenómeno de El Niño, e agora é El Niña, que também existe, podem ter um impacto muito grande no tempo e na distribuição geográfica das doenças transmitidas por vetores, essencialmente porque, e aqui a ligação é fácil de fazer para quem é biólogo, os insetos não têm capacidade de controlar a sua temperatura corporal. E, portanto, quando estão infectados, não só são eles afetados por alterações muito óbvias de temperatura, mas também o agente patogénico e o desenvolvimento do agente patogénico que eles podem estar a albergar. Surgiram vários trabalhos, eu trago aqui um trabalho paradigmático em que se compara em 2 países diferentes o número de casos cumulativos de malária em 1994 com o ano do El Niño 1997. E nós percebemos que claramente houve uma expansão a nível de altitude que obviamente estava associada também a um fenómeno de aquecimento generalizado da região. Estes estudos há vários, mas por vezes, ou melhor, para os céticos, existem sempre algumas dificuldades, porque, por exemplo, em 1997, as terapêuticas da malária, que eram essencialmente na década de 80 e inícios da década de 90, baseadas na administração da cloroquina, estavam a ser abandonadas porque havia claramente uma resistência à cloroquina que tornava esta terapêutica largamente ineficaz. Por outro lado, também estavam a ser lançadas todos os programas de distribuição de redes mosquiteiras, portanto, uma metodologia de proteção individual que, obviamente, e hoje nós sabemos, tem também impacto na prevalência desta doença. E estes 2 aspectos são, como por exemplo, a melhoria dos métodos de diagnóstico, são muitas vezes utilizados como argumentos de descrédito do efeito das alterações climáticas, que para a maioria das pessoas que trabalham nesta área são de sobremaneira evidentes. E aqui, e até porque a minha temática é um bocadinho centrada nas alterações climáticas, como é que nós então podemos avaliar este efeito das alterações climáticas, até porque, tal como eu disse, há muitos céticos em todos os níveis da sociedade, quando há uma argumentação de que realmente as alterações climáticas têm um efeito direto na nossa saúde, e direto às vezes, por exemplo, quando vemos os surtos de gripe ou o acréscimo de mortes por eventos de calor extremo, mas também em doenças um bocadinho mais exóticas e mais difíceis de compreender, como as doenças de transmissão vetorial. Então, essencialmente, nós temos aqui 2 abordagens. Ou vamos efetuar estudos descritivos, comparativos, em que nós, analisando os índices epidemiológicos das doenças no tempo e no espaço, tentamos associar com, no fundo, a evolução do clima nessas regiões. Portanto, são mais aspectos descritivos e associativos. E o outro tipo digamos, de estudos que é muito feito é a elaboração de modelos preditivos. Ou seja, já há assunção, e para estes investigadores já é claro que há uma ligação direta entre determinadas alterações climáticas e a prevalência de determinadas doenças, e aqui a preocupação é, como nós estamos a sofrer
uma alteração climática global até bastante acelerada, o que é que poderemos esperar no futuro para, de algum modo, nós também consigamos colocar primeiro medidas de prevenção e depois, digamos, com alguma antecedência, elaborar medidas de mitigação. E quando falamos de modelos preditivos, nós estamos essencialmente a falar de dois tipos de modelos. Temos o modelo mecanicista ou fisiológico, em que nós tentamos prever como certos índices epidemiológicos poderão estar no futuro, utilizando mecanismos fisiológicos, comportamentais, biológicos de base, que nós sabemos claramente que influenciam a epidemiologia de uma doença. E nestes modelos mecanicistas ou fisiológicos, todos os parâmetros que nós consideramos são parâmetros que têm uma definição biológica, têm um significado biológico e, portanto, de alguma maneira podem ser medidos indiretamente ou diretamente em situação real. E depois temos outra abordagem, que são os modelos estatísticos ou modelos correlativos. Aí nós vamos fazer uma associação estatística entre o parâmetro dependente que nós queremos estudar, seja, por exemplo, prevalência, incidência, densidade do vetor, o que vocês quiserem, e fazemos uma relação estatística com fatores ambientais. Ou seja, nós temos a relação entre uma variável dependente e uma série de variáveis independentes ambientais ou climáticas, mas nós sabemos como é que umas se relacionam com outras, mas não sabemos bem porquê. Porque na realidade vamos utilizar algoritmos matemáticos e, portanto, não podemos dizer especificamente ou explicar especificamente que a temperatura influencia este mecanismo fisiológico e este mecanismo fisiológico faz com que, em vez de termos 100 mosquitos por dia, passamos a ter 1000 mosquitos por dia. Portanto, há aqui uma relação, mas o que estabelece e o que faz mover essa relação nós não conhecemos. E como o exemplo do modelo mecanicista, um bocadinho para consubstanciar aquilo que eu estou a dizer, mostro-vos isto, que é, digamos, um modelo mecanicista mais antigo, desenvolvido para a malária. Não está completo, porque eu aqui só estou a falar de uma parte dele, que é a capacidade vetorial, depois ainda temos a competência vetora e depois disso ainda temos a própria vulnerabilidade da população humana, não é? Mas só para vos mostrar que temos aqui a fórmula mais simples deste modelo que foi elaborado por McDonnell em 1952 e que no fundo é a base racional onde todos os modelos mecanicistas mais ou menos vão beber. E como vocês podem ver aqui, todos estes parâmetros são parâmetros biológicos ou fisiológicos que nós podemos medir na nossa população de vetores de uma maneira mais direta, de uma maneira menos direta, por vários mecanismos, obviamente, como qualquer modelo, com simplificações e afastamento daquilo que é a realidade, mas que, sendo um modelo com uns parâmetros fisiológicos muito óbvios para qualquer biólogo, é sempre um modelo muito fácil de aplicar e de criar variações. E quem trabalha em modelos mecanicistas, hoje em dia também designados de modelos compartimentais, em compartimento, não é? Acaba por se sentir bastante, às vezes estes tipos de modelos são mais queridos pelos biólogos porque nós conseguimos atribuir um significado aos parâmetros fisiológicos que estamos a medir e temos metodologias para os estimar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se isto é banal, se posso acelerar.
Não sei, não há perguntas até agora. Pode ir, Carla, pode seguir, por gentileza. O outro tipo de modelo estatístico correlativo era aquilo que eu vos dizia, nós relacionamos uma variável dependente, por exemplo, aqui era a presença ou ausência de uma determinada espécie, que é a Anopheles atroparvus, que era o antigo vetor da malária na Europa, e tentamos relacioná-la com uma série de variáveis ambientais. Tal como os modelos mecanicistas ou fisiológicos, obviamente que o seu modelo preditivo depende da qualidade da base dos dados sobre a qual é construído. Mas como aqui nós estamos a falar de relações e correlações meramente estatísticas, este aspecto ganha uma importância talvez um pouco maior do que nos modelos mecanicistas, para as quais há metodologias de nós estimarmos as variáveis dependentes, que nós sabemos são melhores, umas melhores, outras piores, mas que no fundo são metodologias já bem estabelecidas e que nós já temos evidências ao longo do tempo que têm uma certa proximidade ou uma boa proximidade à realidade. Já nos modelos correlativos, que são mais fáceis de implementar, há muita tentação de usar bases de dados cujos dados não foram colhidos de maneira metodológica e correta, e até mesmo às vezes correta. Como é que nós então podemos melhorar as nossas bases de dados? Vou-vos dar aqui um exemplo de um trabalho que já fizemos há uns anos longos atrás, em que nós fomos por Portugal. Temos a sorte de Portugal ser um país muito pequenininho, e então percorremos Portugal durante 2 anos consecutivos, de norte a sul. Fizemos colheitas em 770 locais, que estavam distribuídos por 417 localidades. E apesar de termos dados sobre a presença ou a ausência desta espécie nesses 770 locais, quando fomos construir o nosso modelo, quisemos ser bastante conservadores naquilo que nós consideramos uma presença e aquilo que nós consideramos uma ausência. Começando pelas ausências, todos estes modelos correlativos, nomeadamente, por exemplo, de adequabilidade de habitat, é difícil de definir a ausência. Aliás, qualquer entomologista vos dirá que nós não costumamos dizer, isto aqui não existe esta doença, não existe esta espécie. Não, nós frequentemente dizemos, não encontramos esta espécie. Portanto, alguns modelos até nem usam ausências, usam pseudo-ausências, porque o facto de nós não encontrarmos a espécie não quer dizer que ela não exista naquele local. Simplesmente, naquele sítio onde fomos escolher, não a encontramos. E depois também fomos um bocadinho conservadores no registro das presenças. Portanto, para este modelo foi apenas considerado locais como locais onde o habitat era altamente adequado para Anopheles atroparvus, quando, fazendo o percentil das densidades, nós só utilizamos abundâncias acima do percentil 60. Portanto, todas as outras em que a densidade estava abaixo do percentil 60, nós descartamos. E em relação aos registros de ausência, só foram considerados locais em que Anopheles atroparvus se considerou ausente, locais onde nós não colhemos Anopheles atroparvus, mas colhemos outros mosquitos de outras espécies. Isto porque, por exemplo, este mosquito frequentemente está em pocilgas e outros abrigos animais, e o facto de nós não encontrarmos outros mosquitos e de não encontrarmos qualquer tipo de mosquito pode apenas querer dizer que o agricultor naquele dia ou uma semana antes aplicou, por exemplo, inseticida naquela instalação. E às vezes este tipo de informação não está disponível quando nós fazemos as colheitas no terreno. Depois fizemos a correlação
das presenças e de ausências com uma série de variáveis climáticas para todo o país e aplicámos vários algoritmos. Isto é outro problema que por vezes surge com os modelos correlativos. Olhando, por exemplo, aqui um mapa de adequabilidade, digamos, produzido utilizando o algoritmo de Malanobis, a distância de Malanobis, nós vemos que temos uma figura completamente diferente quando aplicamos o algoritmo genético de GARP. Como é que os modeladores, em regra, lidam com este problema? Lidam com este problema, muitas vezes, fazendo composições de vários algoritmos. Ou seja, não usam um único algoritmo, usam uma composição de vários algoritmos. E esta estratégia tem vindo a mostrar que, na realidade, nós conseguimos mapas com graus de accuracy, que para nós é precisão. Eu penso que vocês dizem acurácia, não sei se estou correto ou não, portanto, com graus de exatidão francamente melhores do que quando usamos um único algoritmo. Os modelos preditivos podem ser espacialmente explícitos, que é o que eu acabei de mostrar para a adequabilidade de habitat para anopheles atroparvos, mas também podem ser temporais. E estes modelos preditivos temporais são particularmente importantes porque é com base neles que nós podemos implementar sistemas de alerta precoce. Ainda sobre o Anopheles atroparvos, nós efetuámos colheitas durante 4 anos, de 15 em 15 dias, numa antiga região que era hiperendémica para a malária. Penso que todos sabem que a malária foi endémica na Europa e em Portugal até meados do século passado. E esta região onde nós estamos, que é a região da Comporta, era uma área que era hiperendémica nas décadas de 30 a 50, de 1930 a 1950. Estas colheitas foram efeturadas durante 4 anos, mas os sítios e as metodologias de colheita foram padronizadas durante cerca de 1 ano. Portanto, vocês o que vão ver é o resultado de 5 anos de colheitas em que foram feitas colheitas pelo menos 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias. Mais uma vez, a variável dependente, que neste caso era a densidade de Anopheles atroparvos, foi relacionada com aspectos não só climáticos, mas também ambientais, índices de vegetação, uso do solo, outras variáveis também retiradas de remote sensing. E foi elaborado um modelo onde vocês podem ver aqui a negro a curva preditiva e a cinza claro a curva observada. E conseguimos um modelo em que tinha uma boa capacidade preditiva e que era capaz de prever a variação sazonal. E ficámos altamente felizes, até porque o que nos faltava de qualidade preditivas tinha essencialmente a ver com o facto do nosso modelo, em regra, antecipar a curva do observado, mas nunca atingir valores de densidade tão elevados como o observado. E isso tem um bocadinho a ver com a metodologia de colheita que nós usamos. A metodologia de colheita tinha também o seu limite de eficácia, ou seja, a partir de certa altura, por mais mosquitos que houvesse, nós não conseguíamos representar esse incremento de mosquitos porque a nossa metodologia, que era colheita em repouso, não conseguia, estava para além da eficácia da nossa metodologia de controle, ou seja, nós já estávamos a trabalhar no máximo de eficiência da nossa metodologia de controle. Portanto, os nossos preditivos estavam sempre um bocadinho abaixo daquilo que realmente às vezes se observava. Ficámos muito felizes, não ficávamos tão felizes quando tentámos aplicar este modelo a outras regiões e percebemos que este modelo para outras regiões, para outro enquadramento, não funcionava.
E esse ainda continua a ser o grande problema quando nós tentamos implementar, digamos, modelos preditivos de early warning. É o que resulta para uma pequena área, não é aplicável a todas as áreas. Passando um bocadinho da malária para as arboviroses. As arboviroses, todos sabem que as arboviroses transmitidas por Aedes é de facto uma doença reemergente. Isto aqui é o aspecto das notificações de dengue. Isto data de um relatório do ECDC de 2025, mas penso que os dados reportam-se a 2022. E a Europa não tem escapado exatamente a este incremento de casos de dengue. Vejam aqui os casos de dengue na Europa à data de 2022, que é este último relatório, que saiu em 2025, em março de 2025, e vejam, por exemplo, a média de 2018 a 2021 e os valores de 2022. Quer neste gráfico onde temos a variação ao longo do ano, quer este gráfico que mostra o número de casos distribuídos pelos diferentes países da Europa. E isto são o número de casos por 100.000 habitantes. E então, na Europa, especificamente, porque aquilo eram casos reportados, portanto, na figura anterior nós temos os casos autóctones, mas também temos os casos e principalmente os casos importados. No entanto, quando olhamos para os casos autóctones, ou seja, em que a infecção foi adquirida na Europa, vejam só os valores para 2024. Temos aqui mais de 200 casos distribuídos por 3 países. E quando olhamos para os vetores, o que é que nós temos? Ora, do lado esquerdo estão os casos em que o vetor implicado foi Aedes albopictus e do lado direito temos os casos em que o vetor implicado foi Aedes aegypti. E, obviamente, vocês estão aqui, facilmente conseguem perceber, apesar do incremento do número de casos autóctones, quando olhamos para os grandes surtos, nomeadamente a última grande epidemia na Grécia, o vetor implicado não é Aedes albopictus, mas sim Aedes aegypti. Eu imagino que no Brasil o panorama epidemiológico seja exatamente o mesmo, que é um bocadinho explicado pelo facto de a capacidade de transmissão de Aedes aegypti ser superior, porque ele é muito mais antropofílico, muito mais sinantrópico do que Aedes albopictus. No entanto, o panorama nem sempre foi assim. Quando olhamos para 1960, a Aedes aegypti estava em quase todos os países do norte do Mediterrâneo, Portugal inclusive. Portugal registrou o último surto de febre amarela em 1857 e a Aedes albopictus era completamente inexistente. No entanto, na atualidade, nós temos um panorama um bocadinho diferente. Se a Aedes aegypti desapareceu na segunda metade do século XX da maior parte dos países europeus, tendo ficado exclusivamente um pequeno foco na Geórgia. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas estou aqui a tentar apontar com a seta, que é mais ou menos aqui. Dá para ver, sim. Dá para ver? Tá. Hoje em dia, este pequeno foco da Geórgia já se expandiu para o norte e para o sul, neste momento já atingiu a Turquia, e a Madeira, que vocês veem aqui de lado, que nunca tinha tido registro da Aedes aegypti, registou a presença desta espécie desde 2012. No entanto, quando olhamos para a Aedes albopictus, que em 1960 não existia na Europa e que chega à Albânia aqui em 1979, vejam o aspecto em julho do ano passado, de 2024. Neste momento, a Aedes albopictus está por quase todos os países da Europa, do norte do Mediterrâneo e da Europa Central, e para vocês terem uma ideia, também já chegou a Portugal
com estes dois locais bem assinalados e reconhecidos, mas que neste momento, pelos dados que nós temos, já está praticamente em quase todas as regiões de Portugal. Mas então, até que ponto é que pode ir o Aedes albopictus? Ora, este é o aspecto quando nós fizemos um pequeno trabalho em que compilámos os diversos, digamos, modelos preditivos de adequabilidade climática para a Aedes albopictus. Portanto, seguindo aquela metodologia de, em vez de usar um modelo, em vez de usar um algoritmo, vamos fazer uma associação estatística entre todos os algoritmos. Este é o panorama e, como vocês podem ver, as áreas a vermelho são aquelas em que a adequabilidade climática é mais que suficiente. As verdes, realmente temos ali algumas zonas que estão associadas a zonas de altitude, temos ali os Alpes, não é? Que não são adequadas, e temos a amarelo uma elevada zona de incerteza, especialmente porque um dos fatores que afeta muito a distribuição desta espécie é exatamente a sua sinantropia e, portanto, ele até pode ser introduzido e persistir em áreas que climaticamente, e nós estamos a falar do clima e das condições meteorológicas no exterior, não é muito adequado, mas que quando em determinadas regiões, em ilhas de calor provocadas por poluição ou impermeabilização dos solos, ou em áreas em que o regime pluvial é muito deficitário para a manutenção desta espécie, mas onde há a necessidade de acumular água em bidons ou reservatórios que ficam expostos, tudo isto, esta sinantropia que permite o Aedes albopictus, tal como o Aedes aegypti, permite mantê-los às vezes em áreas, em pequenos focos, que a nível climático até não são muito adequados, mas que são suficientemente adequados para que, graças à sua sinantropia, eles consigam persistir. Portanto, Carla, sim, Carla, você disse que a gente poderia interromper e te fazer sim, perguntas. claro. Eu gostaria de saber, quando você disse que houve um período de controle dessas em que vocês não tinham a presença, ao que se deve essa ausência de alguns vetores nessa região? Eu acho que eles ainda não chegaram lá. Ou seja, quando nós comparamos este dado, este mapa, que é um mapa preditivo de adequabilidade, com o mapa real, que é este, ok? Eu acho que as zonas que ainda não estão ocupadas é uma questão de chegar lá. E o que então, exatamente essas características do solo e tudo mais, isso não tem a ver com a mudança climática? A mudança climática tem. O que é que faz a mudança climática? Faz com que regiões e talvez vamos passar aqui ao Aedes, ok? Temos aqui dois mapas, certo? Portanto, o mapa de cima é as áreas onde atualmente a Aedes aegypti tem condições climáticas de, se for introduzido, e temos este se, poder subsistir e estabelecer-se. Isto é só um aspecto climático, ou seja, o que nós vemos no primeiro mapa, a laranja, é aquilo que nós chamamos o macro-envelope climático. Quando fazemos previsões para o futuro, vocês veem aqui umas zonas a verde e umas zonas a castanho, que se veem muito mal, por acaso. Até mesmo no próprio paper vê-se mal. Nas zonas a castanho, a espécie vai para além do envelope climático que está estabelecido. Noutras há uma retração. Ou seja, o que é que faz as alterações climáticas? Faz com que os envelopes climáticos vão mudando ao longo do tempo. Quando falamos a nível de macroclima, mas isso quer dizer que provavelmente vai haver regiões que não tinham adequabilidade e que passarão a ter, mas também acontece o inverso. Regiões que atualmente têm adequabilidade e que podem deixá-la de ter.
porque o aspecto climático não é o único a influenciar estas distribuições. Não sei se respondi à pergunta. Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Não sei se era isso, se era qualquer coisa, o que é que nós podemos fazer para que ele não se instale naquelas regiões onde nós sabemos que eventualmente, se chegar, pode se instalar. Não sei se era bem isso. Sim, sim, era isso. Era isso. Pronto. Queria Também saber. vamos tocar nisso um bocadinho mais à frente. Ok. Portanto, em relação, por exemplo, a Aedes aegypti, e tal como eu acabei de explicar, vejam, este é o envelope. Isto não quer dizer que o Aedes aegypti esteja nestas zonas todas laranjas, não está. Mas, se chegar lá, pode sobreviver nesta, pelo menos pelo aspecto climático, pode sobreviver nestas regiões. Depois, projetamos estes modelos para diferentes cenários climáticos. Quem trabalha com alterações climáticas sabe que há N cenários. Portanto, as próprias alterações climáticas baseiam-se em modelos preditivos. Por exemplo, a única figura que eu mostro aqui tem a ver com a projeção da distribuição de Aedes aegypti, mas de acordo com o cenário B2A. Porque eles dividem-se em A, B, C e depois cada A, B, C tem outras subdivisões. E estes modelos preditivos, estes modelos climáticos preditivos, fazem variar uma série de parâmetros. Por exemplo, o mais óbvio é emissões de CO2. Portanto, quando eles utilizam vários cenários, quer dizer que cada cenário tem uma previsão de como a emissão de CO2 vai progredir, que são previsões, portanto, eles decompõem o cenário em vários porque utilizam, em vez de utilizar apenas um valor preditivo para a emissão de CO2, utilizam vários valores preditivos. Portanto, quando nós estamos aqui também a falar de distribuições futuras, também temos que jogar com este aspecto, porque nós estamos a fazer uma distribuição futura com base naquilo que nós pensamos que vai ser o futuro do clima. Certo? E ainda tem outra coisa, mas aí estaríamos aqui a falar durante muitos anos, que era o seguinte: apesar de nós fazermos, reparem bem, isto seria a distribuição futura de Aedes aegypti, se de acordo com o cenário climático, o dito B2A. Mas, considerando que o mosquito geneticamente, fisiologicamente, comportamentalmente é exatamente o mesmo. Isto é para 2040, ok? Esta previsão é para 2040, mas nós estamos a assumir que o mosquito que vai existir em 2040 é, no seu conjunto biológico, na sua entidade biológica, exatamente igual ao que existe agora. O que também nos leva a pôr em causa que talvez isso não aconteça, porque o próprio inseto vai evoluir. E as populações que existirem em 2040 hão de ser geneticamente e, consequentemente, em todos os seus aspectos, como uma entidade biológica, completamente diferente das populações que existem atualmente. Estou a ser clara nas contraposições que eu estou aqui a colocar? Sim, Oi, sim, sim, sim. professora. Sim, Sim. sim. No caso, pensando na distribuição futura do Aedes aegypti, a senhora acha que a temperatura e a questão da chuva e da umidade seria o que mais iria permitir criadouros de água parada, e também esses regimes de chuvas que não fossem tão extremos podem limitar ou favorecer, dependendo do contexto? É isso. E também vai depender, o que eu estava agora aqui a mencionar, é que não só vai depender do resto do contexto ambiental, mas também do contexto da espécie do mosquito como entidade biológica. Porque reparem, um Aedes aegypti, grosso modo, pode ter 12 gerações por ano. São entidades biológicas, são espécies que evoluem geneticamente no seu pool genético muito rapidamente.
E existe algumas evidências biológicas que, em espécies invasoras, elas até podem invadir e estabelecer-se em áreas cuja adequabilidade climática não seria muito favorável, mas elas conseguiram adaptar-se, ou seja, evoluir geneticamente muito rapidamente para se adaptar a estas condições que não são as condições padrão para a espécie. Entendi, professora. Pensando na em Europa em particular, é, seria mais o sul da Europa que teria um aumento dessa. Sim, sim, o sul da Europa, pelo clima, se tudo se mantiver, ou melhor, se as previsões das alterações climáticas forem acertadas, ok? Ou seja, se os modelos climáticos estarem mais ou menos ajustados àquilo que está a acontecer, que aparentemente não estão, porque aparentemente a realidade está a ser pior, pior no sentido em que está a mudar mais rápido do que aquilo que os modelos estão a prever. E se não houver uma grande diferenciação genética das populações que eventualmente possam ser introduzidas nos novos locais da Europa, o Sul está francamente mais debilitado, e em risco do que o Norte. Obrigada, professora. E agora vamos ao terceiro aspecto, até porque já estou atrasada, que é a globalização de vetores e agentes patogénicos. Esta globalização, muito associada ao comércio, já é conhecida há um certo tempo. E vejam este estudo é paradigmático, todos nós apresentamos, porque mostra o aumento de espécies de todo o tipo de ser vivo, desde bactérias a protozoários, a répteis, a fungos, a plantas vasculares, a briófitos, a algas. Vejam que com o advento do comércio, aqui desde o final de 1900 até aqui ao final de 2000, o aumento exponencial do número de espécies introduzidas via introdução de bens, importação de bens. E os mosquitos não são diferentes. Como espécies invasoras associadas a doenças de transmissão vetorial e, olhando essencialmente para a última década, nós temos aqui a distribuição do Aedes albopictus, por exemplo, na Europa, em que eu vos disse, a primeira localização foi na Albânia, em 1979, e este é o aspecto em 2025. Mas, quando estamos a falar de doenças de transmissão vetorial, nós não estamos só a falar de Aedes aegypti e Aedes albopictus. O trabalho que eu vos falei, que disse que deve sair agora nas próximas semanas, já existe uma versão pré-print, mas há de sair na Nature Communications, nós fizemos um estudo das espécies vetoras de agentes patogénicos humanos, certo? E encontramos cerca de 184 espécies que de alguma maneira são mosquitos, espécies de mosquitos, são transmissoras de agentes patogénicos humanos, e destas cerca de 200, um quarto, mais de um quarto, são espécies invasivas, ou seja, espécies que conseguem facilmente ser introduzidas em novas regiões. Mostro-vos apenas aqui os 10 primeiros. Obviamente, à cabeça temos as 3 espécies principais, Aedes aegypti, Aedes albopictus, e depois o complexo Culex pipiens, com Quincke fasciatus e Pipiens pipiens. E vamos encontrar também aqui em 10º lugar um dos grandes vetores da malária em África. E então nós fomos ver como é que estas introduções ocorreram ao longo do ano, e só vos vou mostrar, por exemplo, aqui a partir de 2000, um pouco antes de 2000, vejam como todas estas curvas sobem astronomicamente, e aqui podem ver digamos, por continentes, em que temos aqui o norte da América a registar claramente, de qualquer das maneiras, com um pico quase a direito, a partir de
1980, mais ou menos, e aqui também a Europa. Vejam que são as duas regiões onde realmente isto quase está na vertical. Fomos também perceber, isto aqui é um bocadinho a mesma coisa, é por número de regiões e um aspecto cumulativo, mas fomos tentar perceber qual era o modo de dispersão, ou seja, qual era o veículo de dispersão. Claro que a maior parte não temos registros, até porque, reparem, não havia, muitas vezes nós não sabemos como é que um mosquito vem de uma região para a outra, podemos inferir, mas não temos provas reais, consolidadas, mas por causa da vigilância entomológica que existe, implementada pelos regulamentos internacionais de sanidade, em que todas as áreas os pontos de entrada de um país têm que estar vigiados, temos aqui um grande contributo dos navios, nomeadamente, provavelmente associada ao transporte de cargas, e isto aqui é para todo o espectro temporal e para todas as espécies, mas quando olhamos para depois do século XX e o século XXI, vejam que continuamos a ter os navios, mas começam a aparecer também os aviões, e temos aqui uma coisa que é a dispersão natural secundária após a introdução numa determinada região. Fazendo uma agregação de grupos, nós percebemos que havia 4 tipos de espécies, portanto, temos os grandes dispersores, que basicamente são a Aedes aegypti, Aedes albopicus e Culex quinquefaciatus. São espécies que se dispersaram globalmente por um enorme número de países e por um longo período temporal. Temos aqui um segundo grupo, que são espécies que, de facto, não se dispersaram assim por tantas áreas, mas que são capazes de dispersar em longas distâncias. Portanto, isto é de certeza mediado pelo homem, porque não há fenómeno nenhum fisiológico que as permita dispersar deste modo. Mas a grande maioria das 45 espécies invasivas, na realidade, está limitada ou conseguiu-se dispersar para uma ou duas regiões. Tentámos também tentar perceber, por modelos de regressão, quais eram os hotspots para as introduções e depois para os estabelecimentos. E aqui o que interessa ver é que, se olharem para os hotspots de introdução, portanto, o número de espécies que foram introduzidas, temos aqui a Nova Zelândia e temos aqui, por exemplo, a França, mas quando olhamos para os hotspots de estabelecimento, eles não coincidem. Ora, qual é a diferença entre estes dois grupos de espécies? Uma é o facto da espécie conseguir chegar a uma de nova região. O outro aspecto é ela, depois de chegar, consegue se estabelecer. E, como vocês podem ver, há aqui diferenças significativas, quer nos hotspots, quer nos cold spots. Aqui estas diferenças, nomeadamente para os hotspots, têm muito provavelmente a ver com as metodologias de detecção e as metodologias de controlo destas espécies invasoras. É óbvio que países que tenham boa capacidade de detecção, por exemplo, como os casos dos Estados Unidos, obviamente, pelo facto da metodologia ser melhor, obviamente eles detectam mais espécies. E depois da espécie detectada, o país pode ter um bom sistema de controle vetorial ou um mau sistema de controle vetorial. E, portanto, por exemplo, enquanto os Estados Unidos é um bom hotspot para a introdução, ou seja, recebe um elevado número de espécies invasoras, também é o país que permite que essas espécies invasoras mais facilmente se estabeleçam. Portanto, isto aqui serve para quê? Para que, eventualmente, mostrar aos decisores políticos que
a prevenção, porque no fundo isto é prevenção, a espécie foi detectada, mas foi erradicada, portanto não se conseguiu estabelecer, que é bom contribuírem e financiarem a prevenção, porque coloca-lhes, ela funciona. Isto que esta figura quer dizer é, quando temos um bom sistema de vigilância, e não esquecer que a vigilância quer dizer monitorização e controlo, sempre que a situação assim o exija, acaba por dar resultados positivos. E agora voltando um bocadinho àquilo que eu pensei que eventualmente pode ser a pergunta também da professora Lúcia. O que é que contribui para que uma espécie se estabeleça? Portanto, ela até pode lá chegar. E o que é que contribui para que ela chegue e o que é que mais contribui para que ela se estabeleça? Portanto, aqui utilizamos um GLM, um modelo de GLM, e vimos que os fatores que mais influenciavam e que estatisticamente influenciavam, por exemplo, a introdução de espécies, era o produto, o GPD per capita, é o que é produto, não é um produto interno bruto por per capita, por habitante, a densidade populacional da população humana e o facto de estarmos a ilhas ou não. E aqui o facto de estarmos a ilhas ou não é porque as ilhas, por exemplo, têm que ter, até por questões de manutenção e inexistência de determinados, quer alimentos, quer produtos, quer o que seja, têm sempre um elevado tráfego marítimo, por exemplo. E aí talvez o facto de termos aqui as ilhas. Isto para as espécies introduzidas. Para o estabelecimento da espécie, claramente que a densidade populacional da população humana tem um papel fundamental. E isto são outras características que não são apenas características climáticas, também está aqui a temperatura e a precipitação, mas como vocês podem ver, quando nós tentamos modelos de correlação, situações não climáticas aparentemente acabam até por ter um peso superior às condições climáticas. Claro que as condições climáticas têm que estar dentro do limite daquilo que a espécie tolera, como é óbvio, certo? Porque assim, nós podemos introduzir a Aedes aegypti às montanhas, para lá do Círculo Polar Ártico, que ele nunca vai conseguir, não é o GPD, nem é o facto de eventualmente ser uma ilha na Groenlândia, por exemplo, que vai fazer com que haja introdução e que haja estabelecimento. Portanto, aqui já estamos a falar dentro dos parâmetros em que as regiões que estão a receber estas espécies até têm condições climáticas para as manter. Por outro lado, nós exportamos mosquitos, mas também exportamos casos. E aqui, não tanto ligando ao mosquito, mas agora ligando à população humana, vejam, isto foram os casos exportados do surto da Madeira. Isto atingiu cerca de 14 países e exportámos cerca de 82 casos. Quando nós olhamos para os modelos de conectividade e comparamos aqui do lado esquerdo áreas endémicas para dengue com países da Europa e olhando apenas para o fluxo de passageiros, nós vemos que, por exemplo, o grande fluxo de passageiros vem das Américas e do Mediterrâneo Ocidental, quando olhamos para os países europeus. Ou seja, as pessoas deslocam-se essencialmente das Américas e do Mediterrâneo Ocidental para os diferentes países da Europa. Isto é o grande fluxo, digamos, de viagens aéreas. No entanto, quando nós aplicamos índice de conectividade e, por exemplo, um índice de conectividade que talvez seja aquele que seja mais ou menos relativo é quando nós, digamos, pesamos o número de passageiros de áreas endémicas com a similaridade linguística,
foi um dos índices de conectividade que nós usamos, e quando aplicamos estes índices de conectividade ao fluxo aéreo, o padrão muda por completo. Vejam aqui, isto é o padrão aéreo vindo do Sudeste Asiático, mas quando aplicamos os modelos de conectividade, isto é a contribuição do Sudeste Asiático para os casos importados que chegam à Europa. Na realidade, modelando o fluxo aéreo com os diferentes índices de conectividade, nós com este modelo conseguíamos explicar 70% dos casos importados. Isto mostra como a mobilidade humana pode ter um impacto pesadíssimo neste caso, não na mobilidade exatamente do mosquito, porque nós sabemos que os mosquitos, quando viajam à boleia dos humanos, é essencialmente por transportes de mercadorias, mas estamos aqui a olhar para quê? Para a movimentação do agente patogénico. Então, chegando ao final, é óbvio que todos estes aspectos estão associados à emergência e reemergência das doenças de transmissão vetorial. Na minha perspectiva, e é uma perspectiva discutível, e provavelmente os vossos professores até podem ter uma perspectiva ligeiramente diferente, para mim o motor inicial é a globalização. É a globalização que permite que novas espécies vetoras cheguem a novas regiões. É a globalização que permite que haja introdução de agentes patogénicos de uma maneira muito facilitada. Porque reparem, se nós estivermos a olhar para malária, uma pessoa pode ficar infectada com malária durante anos, certo? E, a certa altura, pode funcionar como transmissor. Mas de vírus, o período de transmissão é super curto. Antigamente, quando se viajava de barco e levava-se 2 semanas, quase 3 semanas, a ir do Brasil a Portugal, se viesse alguém infectado, mas sem mosquitos a bordo, provavelmente, quando chegava, ou tinha curado e não era um foco de transmissão, ou tinha morrido. As situações só se podiam perpetuar quando, juntamente com o mesmo navio, vinha também o mosquito, porque era necessário armazenar água, e então tínhamos ali um ciclo de transmissão contínua, em que chegavam não só mosquitos infectados, como chegavam ainda pessoas em estado de infecciosidade para os mosquitos locais. Em Portugal, tal como eu disse, nós tínhamos o Lazaredo, que era o local de quarentena aqui em Lisboa, para todos os barcos que chegavam com o quadrante amarelo, que queria dizer que havia febre amarela a bordo. Agora, as alterações climáticas vai fazer com que áreas que não eram adequadas para o desenvolvimento do vetor, e se não houver vetor, não há surtos autóctones, possam passar a ser. E daí o título que eu apliquei, ela é cúmplice, ou é realmente, ela mata, ou entra no complô para matar. Essencialmente é isso. Não querendo deixar isto sem uma nota de confiança. Se as doenças de transmissão vetorial estão a evoluir, também a ciência está a evoluir. E hoje em dia há realmente algum investimento, não só em investigação clínica, na prevenção e no controle, e eu estou a falar isto exclusivamente a nível europeu, não é? De programas europeus, como também o nosso paradigma do modo como nós fazemos a monitorização destas patologias e dos seus vetores também está a mudar. É óbvio que é incomportável para qualquer país, até mesmo num país pequeno como Portugal, manter sistemas de vigilância entomológica em todo o país, ativa. É custoso, tem que haver armadilhas, tem que haver técnicos para irem ver as armadilhas, tem que haver identificação.
mas cada vez mais a nossa monitorização, não a vigilância, porque isso obviamente tem que ser os sistemas de saúde a atuar no controle, mas a monitorização cada vez é mais baseada no cidadão. Cada vez mais a comunidade civil é chamada a participar. E então nós temos vários mecanismos de monitorização passiva baseada em projetos de ciência cidadã que estão-se a desenvolver agora com algoritmos de identificação baseado em inteligência artificial. Para quê? Para, de alguma maneira, também aliviar a carga dos entomologistas que têm que fazer toda a identificação destes projetos de ciência cidadã e que estão a agilizar também, baseado em mecanismos de inteligência artificial, a interligação entre os dados epidemiológicos, ou seja, de casos importados, com os programas de monitorização entomológica e ter uma verdadeira base de monitorização integrada. Sendo que os sistemas também de notificação cada vez são mais simples, de modo a quê? De modo a ajudar para que... Reparem que quando existe o vetor, é fundamental o período de tempo desde que vai do assinalar de um caso importado até ao implementar das medidas de controlo para impedir o alastramento desse caso importado em casos, num pequeno surto ou até mesmo numa epidemia autóctone. Se os sistemas de notificação levarem muito tempo ou se a informação se perder no sistema, a possibilidade de nós virmos a ter um surto é obviamente muito maior. E é tudo. Eu peço desculpa, demorei talvez um bocadinho mais, uns minutinhos mais. Estou aberta a perguntas, questões que não ficaram particularmente esclarecidas ou até mesmo para discutir, que eu disse aqui coisas que eram minha opinião. Obviamente que os colegas podem ter outra opinião, ou melhor do que isso, como o aspecto epidemiológico de Portugal ou Europa versus Brasil é completamente diferente, vocês até podem partilhar experiências que para nós são enriquecedoras, porque vocês já estão um passo à nossa frente, pelo menos na realidade que nós achamos que vamos partilhar convosco cada vez mais, que é termos surtos recorrentes de dengue, a não ser que entretanto saia uma vacina. E vocês estão agora a desenvolver uma vacina onde há imensas esperanças que venha a ser melhor ainda do que as anteriores, as duas anteriores, não é? Nomeadamente a da Takeda, porque a da Sanofi acho que já ninguém está realmente a utilizar. Mas estejam à vontade, perguntem o que quiserem. Carla, muito obrigada pela excelente aula, muito obrigada. Acabou dando tudo certo. Lembra? Desta vez não falhou nada. Já tentamos outra vez, essa palestra já estava prevista para junho de 2025, não tivemos problemas, então trouxemos para esse segundo semestre. Eu acho que eu e a Camila estamos fazendo com esta palestra e outras, que é trazendo à tona a proposta da pós-graduação, que é internacionalização, que nós tenhamos contato com os pesquisadores de fora do nosso país e que eles tragam as experiências dos lugares de onde, o que se vivencia neste momento em Portugal, na Europa. Eu tenho aqui uma questão. Vocês têm um trabalho tem um trabalho em conjunto com os outros países europeus, certamente, não é? Sim. Para sim. políticas públicas, para... É assim, nós temos, eu neste momento estou numa task force só para o Aedes albopictus. Nós pautamos sempre pelas diretivas do ECDC e a nível de políticas de saúde, digamos, Portugal tem uma certa tendência de cumprir os mínimos olímpicos, como nós dizemos, ou seja... as políticas de saúde variam muito de país para país na Europa, mas muito mesmo, muito mesmo. O que gera às vezes conflitos entre nós. Eu lembro-me há uns anos
Por exemplo, a Suíça tem um sistema de monitorização da presença do Aedes albopicto em escala muito fina. Eles fazem mesmo uma monitorização muito apertada. E havia discussões porque os italianos que têm um sistema de controle vetorial um bocadinho... aquilo não está bem articulado, aquilo é ainda vem da história, portanto, muitos de vocês sabem de certeza que Itália como país é uma coisa relativamente recente, eram cidades-estado, não é? Então eles ainda trabalham muito sobre a sua municipalidade e muitas vezes, e isto é mais engraçado, mas também acontece em Portugal, não sei se acontece no Brasil, às vezes é mais fácil trabalhar com o país vizinho do que trabalhar com a municipalidade vizinha do mesmo país. Não sei se vocês, que são um país grande, também sofrem disso, mas mesmo Portugal, que é um país pequeno, sofre um bocadinho às vezes disso. E, portanto, por exemplo, havia introduções sistemáticas da Aedes albopictus vindos exatamente da região italiana, logo colada à Suíça, porque basicamente eles não conseguiam controlar o mosquito, então o mosquito, há uma grande rodovia que vai desde o norte de Itália que atravessa a Suíça e havia sistematicamente introduções que os suíços conseguiam erradicar, passado 2 anos outra introdução, eles erradicavam, e tudo isto porquê? Porque a política e o sistema de vigilância entomológica da Suíça era completamente diferente do de Itália. Ou seja, isto está muito dependente, e eu agora falo por Portugal, das políticas implementadas pelo país, porque existem os mínimos olímpicos e depois existem países que vão um bocadinho mais além, outros que investem muito, outros que investem imenso, portanto isto varia um bocadinho. Claro que os mínimos que estão estabelecidos nos regulamentos de sanidade internacional toda a gente tem que cumprir, e depois, até mesmo dentro de Portugal, varia com os governos, porque há governos que são mais sensíveis à prevenção e outros não. Vamos cá ver, não há pior trabalho, eu não sei se vocês têm essa experiência, de quem trabalha na prevenção, porque quando a prevenção é bem feita, nada se passa, está tudo perfeito. Ninguém vem dizer, estão a fazer um trabalho espetacular. Quando alguma coisa corre mal, somos os primeiros a sermos abatidos, ok? E o governo diz, eu tenho este orçamento para a saúde. Não há casos de dengue, para que é que eu vou me chatear? Vou tirar da prevenção da dengue para pôr na prevenção do cancro, em que cada vez, por exemplo, temos maiores problemas oncológicos. É assim, há ministros mais sensíveis, ministros menos sensíveis, mas aqui, por exemplo, o grande problema é que estamos todos dependentes do Ministro da Economia. Ok, eu acho que é geral essa situação. Na verdade, essas políticas precisam ser adotadas e mantidas como políticas do país, não é? O professor Dilton vai trazer uma questão. Olá, muito obrigado pela sua excelente aula, professora. É o seguinte, eu sou imunologista, não sou epidemiologista nem parasita, tá? A minha visão de ecológica da interação parasita-hospedeiro é uma coisa que isso vem de há mais de 30 anos, né? E eu acho que isso é fundamental. Esse último ponto que a senhora falou de prevenção, assino embaixo, assino carimbo e tenho isso como realmente um pensamento de vida que eu transmito a todos os meus alunos, a todos os meus amigos. E eu adorei a sua apresentação mostrando todas essas... o enfoque epidemiológico, o enfoque mais mecanicista, tudo. Eu sou uma pessoa muito mecanicista, tá? Porque eu sou ruim de matemática, então eu sou muito mecanicista. Eu também, eu confesso. Mais fisiológica. Mas a gente está vendo isso, né? Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, acho que uns 8, 9 anos atrás, teve um surto de febre amarela que nitidamente
teve uma relação ecológica muito importante e inclusive, foi uma coisa catastrófica para macacos, para os bugios, que foram virtualmente extintos da região. A gente está vendo a leishmaniose vindo do lado oeste, lá da Bolívia, para Mato Grosso e chegando no oeste de São Paulo, e está vindo e está chegando aqui na capital também. Então, esses enfoques epidemiológicos de a gente ver e as mudanças que o clima e outras condições estão levando a esse aumento de prevalência são fundamentais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enfocar e tem que trabalhar muito nisso mesmo. Adorei sua aula, parabéns, muito bom. Muito obrigada. Principalmente vindo do imunologista, que para mim é um campo que eu acho que é assim, eu como não entendo muito, eu só vejo o resultado, acho que é fenomenal. E a interação parasita-hospedeiro é importantíssimo. Porque o que nós sabemos do ponto de vista experimental, por exemplo, eu trabalho muito com competência vetora, com vírus. Eu sei que eu faço o mesmo procedimento com indivíduos, com mosquitos que são irmãos, portanto, que eu tiro da mesma geração, estão todos misturados, mas se eu fizer, por exemplo, uma infecção experimental com sangue de coelho ou com sangue de cabra, eu tenho um valor final da infecção ao nível do mosquito completamente diferente. Ou seja, pequenas alterações que parecem insignificantes acabam por ter um impacto muito grande na relação do parasita hospedeiro. Já para não falar de todos os endossimbiontes, da microbiota, de tudo por aí afora, que nós sabemos que tem um impacto gigantesco, mas como também nós vemos o resultado, mas como ainda andamos um bocadinho a tentar perceber o que é que leva àquele resultado, e daí que os imunologistas, para mim, estão lá no céu, porque são vocês que nos dão essas respostas, não é? Eu acho que avançando nisso nós vamos conseguir ferramentas que até agora nós não temos. Porque está a haver imenso investimento a nível do controle vetorial, sem sombra de dúvida, mas todas as boas que parecem a bala de prata, o silver bullet, têm-se vindo a demonstrar que não dá, não funciona. Infelizmente, no final, quando temos um surto, o que é que a gente pode usar? Inseticida, 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 inseticida. Infelizmente é isso, ainda é a única coisa com a qual nós podemos parar um surto. O problema é que, por exemplo, a Aedes aegypti está terrível, porque a Aedes aegypti já nada mata aquilo, é só o mesmo sapato na parede, não dá, não há inseticida É assim, claro que se nós nos matarmos a nós mesmos também matamos o mosquito, mas também eu penso que o objetivo não é bem esse. Até mesmo populações invasoras, assim, a população da Madeira deve ter chegado, pelos nossos cálculos, nós detectámos-la em 2007, mas nós pensamos que pelos registros da população que se queixava de uma picada estranha, de umas bolhas, ela deve ter lá estado desde 2005. Quando fomos fazer, até porque havia a possibilidade de haver um surto, não é? Portanto, isso era muito óbvio. Fomos tentar fazer um screening de tudo o que era inseticida. Ele estava resistente a tudo. Não havia nada que matasse aquele bicho. Os piretroides tinham uma taxa de mortalidade entre 20% a 30%. Aquilo para eles era água. E estamos a falar de uma população que tinha acabado de chegar. Claro que ela já vinha com todos estes mecanismos de resistência com ela. E quando tivemos o surto, eu vou passar aqui, para quem é entomologista, era um entomologista muito famoso, já está reformado, que era o Paul Reiter. Nós pedimos especificamente para ele nos vir, porque nós tínhamos toda a população do vetor estudada, a gente sabia onde é que ele estava, onde é que não estava, onde é que dormia, onde é que comia, sabíamos aquilo tudo. E pedimos a ele que, ouça, ajude-nos durante o surto. Ele viu os gráficos de resistência aos inseticidas e nós dissemos, então o que é que vamos fazer? E ele disse, mass murder, matem todas as pessoas, que é a única maneira de vocês se livrarem do surto.
Ou seja, aquilo até caiu um bocadinho mal, as autoridades ficaram assim um bocadinho passadas. Mas eu, que sou entomologista, percebi o que é que ele queria dizer. Nós não tínhamos ferramenta alguma para travar um surto em que o mosquito picava em casa, picava fora de casa, repousava dentro, repousava fora. Os repelentes, a gente sabe que tem que estar sempre a colocar repelente, senão. E mesmo já tive albopictes, eu a passar repelente e a vir uma. Eu ainda estava a passar repelente e ele veio-me picar na mão, comigo a passar repelente. Portanto, não temos nenhuma ferramenta que trave um surto. Portanto, a única maneira de o travar é não deixem começá-lo. Na verdade, a gente precisa usar um método mais inteligente que só botar veneno, né? Por exemplo, acho que um exemplo, assim, por exemplo, a Wolbachia, né? Que é uma coisa que está sendo utilizada em alguns lugares, né? Tem um exemplo aqui no Brasil que ficou muito relevante. Ele foi usada, a Wolbachia foi feita uma cultura e tal de insetos todos infectados por Wolbachia e foi utilizado na cidade de Niterói. Tá? Niterói é exatamente em frente da cidade do Rio de Janeiro. Tá? E aí distribuíram Wolbachia em Niterói inteiro e não distribuíram no Rio de Janeiro. Tá? Aí, depois de mais ou menos uns 8, 10 anos, a quantidade de indivíduos que ficaram infectados por dengue, por zika, chikungunya, etc., em Niterói, foi nitidamente menor do que no Rio de Janeiro, que elas são um de cada lado da Bahia, eles são muito próximas, não dá 15 quilômetros de uma para outra. Então, isso é extremamente relevante. Eu acho que a gente precisa realmente usar mais a nossa cabeça para utilizar métodos mais ecológicos e menos tóxicos para todo mundo. Não, é assim, Ótimo, muito obrigado. a Wolbachia para dengue, claramente, talvez seja o caminho mais promissor. Nós aqui na Europa que temos albopictos, a Wolbachia já não funciona porque o albopicto já tem Wolbachia naturalmente. Mas aqui, por exemplo, estamos a desenvolver muito aquilo que vocês também estão, que é a técnica do inseto esterilizado para albopictos. E continua a dar resultado. Mas é assim, vamos convencer um país que ainda não tem pessoas a morrerem de dengue ao investimento brutal que é de ter uma biofábrica a produzir continuadamente mosquitos. É assim, por exemplo, Singapura, para vocês terem uma ideia, Singapura liberta 2 vezes por semana mais de 200 mil mosquitos, 2 vezes por semana. E realmente tem baixado os casos de dengue. Mas onde é que Portugal tem capacidade de. E Singapura também é relativamente pequeno, não é? Mas onde é que Portugal tem capacidade de ter uma biofábrica para libertar 200 mil mosquitos? Tentámos, porque a Europa tem uma grande vantagem. Nós somos muitos, mas estamos muito perto, não é? Eu num dia consigo atravessar 3 países na Europa. Ok, começando de Portugal, que está num extremo. Fará-se começar de Bruxelas ou assim do Luxemburgo, não é? Mas depois barramos com problemas éticos, porque nós temos que produzir as estirpes, as linhagens locais. Eu não posso, porque a técnica ainda não está muito apurada. Eu, por exemplo, eu não posso pedir para os meus colegas italianos que têm uma biofábrica que me enviem os seus machos esterilizados, porque eu sei que naqueles machos vão estar 2% de fêmea. E nós sabemos que quando andamos aqui a misturar mosquito vindo de um lado com mosquito vindo do outro, geralmente isto está mal para o nosso lado, porque vamos arranjar eventualmente uma linhagem local que ainda é mais competente para a transmissão do vírus do que aquela que nós tínhamos hoje. E há questões éticas, não podemos mesmo, não se esqueçam que a Europa é a região da legislação. Nós legislamos tudo e mais alguma coisa, ok? O que nos cria uma certa proteção, mas também nos cria imensos entraves, a todo o nível, até mesmo a nível económico. Por exemplo, a relação da União Europeia com o Mercosul, no caso de produtos alimentares, é uma questão de legislação, porque nós temos uma determinada, os países da Mercosul têm outra mais ampla e nós não podemos consumir os produtos agrícolas que são criados sobre as vossas condições legais.
Quando nós quisemos aplicar inseticida na madeira, o único que dava resultado, que tinha uma eficiência de 100%, era malatião. Não havia maneira de aplicar malatião na Europa, ponto. Se fosse em São Tomé ou Cabo Verde, já não tínhamos este problema. Portanto, há imensos entraves de ordem técnica. O macho esterilizado continua a lutar com uma certa dificuldade em separar macho de fêmea, não é? Para além da sua produção em massa. A Wolbachia começa a ver que o próprio agente patogénico varia de local para local, para além dos serótipos na dengue, a própria chikungunya varia. Nós sabemos como é que o Aedes albopictus tornou-se tão facilmente transmitido como é que a chikungunya tornou-se tão facilmente transmitida por Aedes albopictus, nem lá reunião. Foi exatamente uma alteração genética que ocorreu. Portanto, ainda, eu acho que é por aí, mas ainda existe muito entrave de toda a ordem, técnica, ética, legislativa. Por exemplo, nós aqui podemos libertar machos esterilizados, não temos legislação para libertar com Wolbachia, está omisso. Estando omisso, podemos apelar para a legislação europeia que nos permite libertar mosquitos com Wolbachia, mosquitos que naturalmente não têm Wolbachia, mas que proíbe completamente qualquer manipulação genómica do mosquito. Portanto, qualquer alteração no genoma do mosquito é completamente proibida. Perfeito, exato, é tudo muito complicado. Não é Obrigado. fácil. Excelente, excelente. Mais uma vez, obrigada, Carla. Muito Nada, foi um obrigada prazer. mesmo pela excelente aula, pela conversa aqui que nós estamos tendo. E agora nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de pós. Se quiser permanecer, está Eu convidada. provavelmente vou ouvir um bocadinho dos alunos a seguir, pelo menos enquanto não tiver que ir alimentar os meus mosquitos. Tá, ok. Ok, Então, ok. ok, então a Camila... Muito dá obrigada pelo convite. Obrigada. Vocês têm o meu e-mail na apresentação. Se quiserem saber mais ou quiserem ter mais acesso à bibliografia ou qualquer coisa, ou estabelecer alguma relação de trabalho, estejam à vontade. Usem e abusem. Ok. Olha, Carla, estarei aí em 15 dias. Farei uma visita. Maravilhoso, maravilhoso.